a Sumitomo Chemical traz aí o Zetamax Evo, sendo uma ferramenta de amplo espectro de controle, uma estabilidade de comportamento no campo bastante grande, e a gente está querendo então realmente entregar ao produtor o controle absoluto das plantas daninhas. Esse é mais um episódio da nossa Missão Mais Soja, controle absoluto em parceria com a Sumitomo Chemical, Zetamax Evo, o novo padrão de controle de plantas daninhas. Tudo sobre o manejo de plantas daninhas, novas tecnologias, mecanismos de ação, controle e as principais espécies. Olá pessoal, aqui Leonardo Burtetti, engenheiro de desenvolvimento de mercado da Sumitomo Chemical no Rio Grande do Sul. Então dando sequência aí à série Controle Absoluto, pensando no manejo de plantas daninhas a nível Brasil, essa parceria que nós temos aí Sumitomo Chemical e Mais Soja. A gente vai estar abordando um pouquinho sobre algumas tecnologias que a Sumitomo Chemical traz e alguns cenários que a gente pode estar contribuindo no manejo dessas plantas daninhas dentro do sistema produtivo do Brasil, pensando de norte a sul, independentemente dos diferentes cenários de sistema de cultivo, de plantas daninhas, que a gente tem essa variabilidade bastante grande, o cenário todo de resistências, e a gente vai estar aqui então discutindo um pouquinho sobre como a gente pode contribuir em todo esse panorama de controle de plantas invasoras, especialmente na cultura da soja. A gente tem observado aí nos últimos anos um crescimento no tamanho e na dimensão do desafio relacionado ao manejo de plantas daninhas, especialmente pelo cenário do avanço de resistências aí, na pós-emergência de muitas espécies dentro do sistema, seja soja-milho, soja-algodão, milho-soja, trigo-soja, enfim, das diferentes modalidades que nós temos dentro do nosso país, e alguns pontos nos chamam a atenção e alguns cenários também nos mostram a relevância, a importância de estar usando mais de uma tática de manejo dentro desse cenário de plantas daninhas em nosso país. Quando nós pensamos aí em espécies daninhas problema, a gente tem um crescimento muito grande desde o sul, partindo do sul em direção ao norte do Brasil, aí, no cenário de caruru principalmente. A gente tem tido um aumento também muito grande e significativo a nível Brasil nos cenários de capim pé de galinha. Então, várias dessas plantas daninhas aí que a gente está abordando durante a série realmente são problemas e a gente tem buscado dentro da Sumitomo Chemical, em parceria com consultores, com pesquisadores, coletando informações com produtores, também ser o mais assertivo possível nas nossas propostas aí para estar entregando soluções que realmente entreguem um controle satisfatório, um controle absoluto no panorama de plantas daninhas. Quando nós pensamos aí no cenário de pré-emergentes, herbicidas pré-emergentes na cultura da soja, que é a nossa cultura-chave aqui da conversa, nós temos que pensar em alguns pilares muito importantes. Buscar ferramentas que nos entreguem um amplo espectro de ação, então controlar plantas daninhas de folha larga, de folha estreita e plantas daninhas que nos causem desafios ou que nos tragam desafios muito grandes na pós-emergência. Então, quando a gente pensa no cenário aí de composição da ideia, da tomada de decisão do uso ou não do pré-emergente, de qual pré-emergente nós vamos estar adotando, normalmente elas estão norteadas por esse cenário. Além disso, uma preocupação muito grande está linkada no cenário ou no pilar aí de seletividade, então um pré-emergente que nos entregue uma confiança e uma tranquilidade muito grande em seu uso, além de estar nos oferecendo uma oportunidade muito grande de manejo de resistência de plantas daninhas por meio de rotação de ativos ou por meio também de uma composição que nos entregue o maior número de ativos, o maior número de modos de ação possível para que a gente esteja controlando indivíduos resistentes dentro daquela população e nos entregue aí um cenário de mais tranquilidade ou de um melhor cenário de manejo de plantas daninhas dentro do sistema nosso, dentro da nossa safra agrícola. Quando nós pensamos em tudo isso, a Sumitomo Chemical está trazendo para o mercado um herbicida chamado Zetamax Evo. Então, realmente é um produto que nos traz uma evolução de um herbicida pré-emergente bastante consolidado no mercado brasileiro, que é o Zetamax. Então, a gente traz um produto que nos entrega uma formulação com 3 mecanismos de ação distintos, com 3 ativos distintos, que se complementam muito bem
tanto no espectro de ação de plantas daninhas, de controle de plantas daninhas, então controlando a maior diversidade possível de espécies, e elas sendo de grupos de folhas largas e folhas estreitas. Um produto com uma formulação muito bem desenvolvida e preparada para estar entregando uma qualidade superior ao usuário, então que nos entregue uma estabilidade não só química e física, mas sim uma estabilidade de controle muito grande. Então que a gente consiga trabalhar a união e a junção de 3 ativos que estão bastante distintos em sua origem e que nós estejamos entregando uma composição bastante segura para ser trabalhada, posicionada e recomendada aí na ponta. Quando nós pensamos uma composição tão ampla, uma mistura tripla de ativos, a gente está preocupado com o cenário de controlar várias espécies ou a principal parte das espécies de plantas daninhas que atuam no sistema de cultivo nosso, mas também que tem um comportamento no ambiente que nos entrega uma segurança bastante grande. Por quê? Quando a gente pensa num herbicida a nível Brasil, a gente tem que pensar em diferentes texturas de solo, diferentes composições de palhada, sem palha, questões de umidade, e é nisso que a gente está projetando e está entregando aí com o Zetamax Evo. Um herbicida realmente robusto, seguro e que nos entregue um controle satisfatório dentro das principais espécies de plantas daninhas ocorrentes no Brasil, e plantas daninhas essas que hoje tiram o sono aí do produtor por conta de, nos manejos em pós-emergência, a gente não está atingindo controles satisfatórios e estarmos perdendo produtividade por essa má competição, aí, seja ela inicial ou seja ela ao longo do ciclo. Quando pensamos ainda num segundo passo e num avanço que está acontecendo dentro da cultura da soja, que diz respeito especialmente às transgenias ou plantas de soja tolerantes ao uso de 1, 2 ou até mais herbicidas, o uso do pré-emergente também segue sendo uma ferramenta de extrema relevância, porque com o uso do pré-emergente a gente vai ter uma redução do número de plantas emergidas e quando isso ocorrer, então quando nós tivermos plantas emergidas, essas plantas daninhas estarão uniformes, em tamanhos ou estágios de desenvolvimento menores, facilitando o controle em pós-emergência pelo ativo que for escolhido ser trabalhado dentro dessa tecnologia. Então, realmente, pensando no conceito pré-emergentes, a gente tem uma classe extremamente importante para o manejo de plantas daninhas de difícil controle, em especial. Nós temos aí uma ferramenta que entrega segurança ao manejo do produtor e dentro desse cenário, desse pilar, buscando atender a maior parte das demandas de um herbicida pré-emergente, a Sumitomo Chemical traz aí o Zetamax Evo, sendo uma ferramenta de amplo espectro de controle, uma estabilidade de comportamento no campo bastante grande, e a gente está querendo então realmente entregar ao produtor o controle absoluto das plantas daninhas.